Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com a especialista. E hoje um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É por um momento desafiador na preparação da prova e eu sei que é um tema que vocês têm muito receio. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, nosso perfil @BeReadySaúde, lá tem sempre novidades para vocês. Não deixem de seguir, principalmente no canal do YouTube, onde vai estar esse podcast aqui inteirinho para você não perder nenhum momento, tá bom? E olha só que interessante, a gente tem um QR Code aqui que vai dar o Smart Online com um desconto especial de 10%. É um curso super interessante para quem quer se preparar para a prova prática agora, que ele dá, além de um contato próximo com os especialistas, um desconto especial, com aulas gravadas e também exercícios práticos que você não pode deixar de ter, tá bom? Mas vamos lá? Vamos pro nosso bate-papo? Já já! Então, pessoal, vamos falar desse tema que é assustador para muita gente na hora de se preparar para uma prova. É o famoso medo, que vem reprovando aí uma boa parte dos nossos candidatos. Aquele medo de você ter branco, o medo de você esquecer tudo e o medo da reprovação. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a minha amiga especialista, Andresa Grimas. Bom que você está aqui com a gente, André. Obrigada por você ter aceitado esse convite. E eu tenho certeza que você tem bastante coisa para falar para essa galera. Então, conta um pouquinho de você para eles. Muito bom. Um prazer enorme estar aqui, Beth. A nossa jornada de longa data. Já passamos por muitos frios na barriga. Nem me fala. Muitos medos ao longo da nossa carreira juntas. Então, a gente vai ter boas histórias aqui para contar, com certeza. Falando um pouquinho de mim, então eu sou Andresa, sou psicóloga por formação, sou sócia de uma consultoria chamada Mais Humanas, né, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que inclusive a gente já teve a oportunidade de estar juntas. É, gente, são vários anos juntos, tá? Vários anos a gente trabalhava numa consultoria. A Adri depois fez a consultoria dela, trabalhou com a gente no Be Ready por assim vários anos, então é bastante coisa que ela tem de experiência em relação Eu a vi isso. muitos de vocês com frio na barriga lá na sala, bom. vi uma corneta. E é muito interessante, acho que mais do que dizer que tá tudo bem e que vai passar tudo isso, a gente acho que hoje tá aqui para trazer um pouco de repertório e de recurso que a gente mesmo tem para lidar com tudo isso. E que por conta desse medo que você trouxe, que desencadeia uma série de outras coisas, trava, faz a gente não usar a todo vapor tudo que a gente tem de potência para lidar com tudo. É isso aí, mas antes da André continuar, eu quero trazer um pouquinho mais para vocês de alguns casos importantes que vieram acontecendo ali antes da Adri contar todas essas dicas para vocês. Então, em muitos dos depoimentos que vocês colocam para mim, principalmente no momento de recurso, vocês falam que este medo, né, que vocês temem tanto que trave vocês ali no dia a dia, é justamente esse medo que vocês precisam aprender a convidar para participar dessa história. Então, na minha área ali de neurociência, eu divido muito aqui com a Adri sobre isso. Um dos professores que eu mais admiro chegou uma vez e falou: olha, aproveite o medo para convidar, né, nesse momento tão desafiador e você entender que ele realmente faz parte daquela situação, né, Adri? E com isso ele vai ficar mais confortável para você conseguir lidar com ele. Mas como é que a gente faz isso? E aí eu vou deixar a nossa especialista falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, aqui não tem nenhuma bala de prata, viu, gente? Por mais que a gente queira que tenha essa resposta aqui pra gente. Mas eu acho que o medo faz parte da nossa vida. Ele é um mecanismo de sobrevivência nosso, nos permite sobreviver mesmo, né? Não atravessar a rua, numa via movimentada, não aceitar um convite que você fala, poxa vida, será? Nos protege até, Nos né? protege, ele é muito importante. O grande desafio tá a gente em usar na dose correta. Exato. E que nos potencialize e nos impulsione para aquilo, porque ele pode ser um impulsionador. Né? Uma vez que ele demonstra um perigo, ele vai trazer um alerta e vai dizer, pensa numa outra solução. E isso estimula a gente a pensar fora da caixa, a trazer possibilidades. A questão é que ele desencadeia uma série de outras coisas quando a gente dá maior foco do que ele merece. Verdade. Né? Então o medo é capaz de desencadear a ansiedade, que desencadeia uma série de outras questões físicas, emocionais. O bloqueio, por exemplo, o branco, né? Ele nada mais faz
faz o que da gente? Ele bombardeia a nossa mente de pensamentos negativos. Porque o medo é isso, ele diz, vai dar ruim. Se você for atravessar, você vai ser atropelado e vai dar ruim. Então não faça isso. E aí ele domina a nossa mente com esses pensamentos. É isso que faz a gente não conseguir acessar a memória, acessar a busca de soluções de forma criativa. Que é isso que acontece na hora da prova, Exatamente. né, pessoal? Então, tipo assim, tô lá na questão, eu sei que o caso é dengue, né, gente? Todo mundo contou isso nessa estação agora de dengue. E na hora não lembrei que era dengue tipo A. Contei o número de petecas ali errado, né? Sabia que tinha menos de 20 petecas, estou usando esse exemplo porque foi muitas vezes clássico, exatamente. Saiu da prova, Adri. Meu Deus, era dengue tipo A. E aí vem até uma chibatada em si mesmo. Eu não acredito, eu sabia que eu não né? Então, e aí ainda vem como um reforço positivo de que tá vendo como você estava errado. Então, a gente entra num quarto, que a gente chama, dentro da nossa mente. Imagina que a nossa mente tem vários quartos e várias salas. E quando a gente é tomado por uma dessas emoções, o medo, a ansiedade, a raiva, né? Eu não vou citar divertidamente, porque todo mundo aqui já sabe esses tipos de emoções que a gente tem aqui, mas basicamente são essas mesmas. Quando a gente é tomado por um quarto e a gente não consegue sair, então eu falo, a gente vê as janelas fechadas, a gente não vê porta, a gente não consegue sair. Então, o primeiro movimento a gente fazer aqui é entender que o medo faz parte. E é isso que que você comentou desse caso. Chama ele para participar com você. Então, ao invés da gente lutar contra esse medo, medo do fracasso, medo de decepcionar, cada um de nós aqui tem um ponto vulnerável que liga o nosso medo. Esse é um ponto importante, fica a dica aqui. Descubra qual é o teu ponto de vulnerabilidade. Você vai trabalhar de forma mais cirúrgica, você vai entender qual é o gatilho que te leva para essa sala do medo, da escuridão e tudo mais. Então, consciência, autoconhecimento é a ferramenta do sucesso. Mas como é que a gente faz isso? Que dica que você dá para os nossos alunos aqui, os revalidandos? Que dica que você dá para esse autoconhecimento? Como é que ele faz para identificar esse gatilho? Eu acho importante a gente não deixar para fazer isso na prova. Faça esse exercício desde já. Pare e a gente não gosta muito de fazer esse exercício de autoobservação porque a gente se critica. E a gente não gosta de criticar a si mesmo. Não, né? Mas esse é o momento da gente olhar. Então, quais situações normalmente me levam para este lugar? Que situações que acontecem, seja numa situação de estudo, numa situação de pressão, porque é uma situação de pressão, a gente está sendo colocado à prova no momento da avaliação, né? Que situações de pressão me geram esses mesmos sentimentos. Que inclusive que disfunções físicas ele altera. Eu fico com taquicardia, eu fico com as mãos trêmulas, tem gente que gera vai saindo umas placas vermelhas, né? Cada um fica com sudorese. Então, isso são consequências naturais. E se a gente se observa, uma vez se observando, a gente se coloca numa terceira pessoa. Eu sempre falo isso. É você e o seu cérebro. E uma terceira pessoa se observando. Se coloque nesse papel. O que está fazendo eu agir desse jeito? O que eu estou pensando? Que pensamentos estão vindo à minha mente? E principalmente, que pensamentos são esses que não sou eu? Acho que essa é a primeira dica que eu posso dar. Perfeito. Deixa eu complementar um pouquinho essa dica, ver se faz sentido, Adri. Todos os revalidandos a gente costuma treinar, né? Simulando as estações, eles fazem isso exaustivamente, né? Para que na hora da prova eles estejam preparados para esse contexto. No entanto, a maioria treina com amigos, treinam com pessoas que eles têm esse conforto. E uma das minhas colocações, eu falo isso para todos os meus mentorados, é que ele treine com quem não é amigo, né? Que ele saia desse ambiente confortável justamente para ele ter esse medo, esse receio da avaliação do outro, né? Do olhar do outro, da crítica do outro. Então, para ele treinar com não amigos, né? E eu também sugiro e recomendo que eles gravem esses momentos, Dre. Por quê? Isso que você está colocando e que eu acho que é, gente, extremamente importante, é você, além de você estar numa situação desconfortável, você conseguir se gravar e depois ver o seu vídeo, né? Para você identificar esses momentos de trava, né? Da sudorese, de vulnerabilidade. Faz sentido isso para você, Dre? Totalmente. A Brené Brown é uma autora que veio justamente explorar esse ponto vulnerável das pessoas. Gosto sempre de citá-la.
né? Ela fala da coragem de ser imperfeito, é um dos livros mais famosos dela. E ela diz que é hora da gente desmistificar que vulnerabilidade é uma fraqueza. E na verdade isso é uma força e uma potência de coragem para você. Certo. Uma vez que eu identifico aquilo que eu não sou boa, eu trabalho de forma assertiva e uso os meus próprios recursos para lidar com aquilo. E a gente evita isso. Pois é. Esse é um dos mecanismos de fuga do medo. Ele faz a gente evitar. Quantos aqui já não fizeram, de repente, uma primeira experiência, já passaram por uma primeira experiência e falam, não volto de jeito nenhum. Exato. Eu tinha certeza que esse não era o curso pra mim, né? E a gente ainda consegue ainda umas autoprofecias, assim, de autoafirmação. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Então, eu acho que se colocar nesse lugar em primeiro momento é um exercício muito forte de consciência, Perfeito. de identificar esses pontos efetivamente e se expor. Olha que coisa interessante, por que a gente não se expõe pra gente mesma? Pois é. Não é uma plateia que tá assistindo. E essa questão de você se cobrar, né, Adriane? Exato, a gente quer assistir o vídeo e ver perfeição, e aí a gente não vê e não quer nem assistir. Pois é, e uma coisa interessante que a gente sabe do medo é que o medo tem essa capacidade de nos proteger, né? A gente precisa convidar o medo para fazer parte, porque ele conscientiza de que a gente não é perfeito. Né? Ele conscientiza de que a gente tem imperfeições, que a gente tem limitações para muitas coisas, e quando a gente faz esse exercício de falar, opa, aqui não é o meu ponto forte, né? Aqui eu tenho essa deficiência, fica mais fácil lidar com ela. Sim. Né? Então o medo é, na verdade, um benefício, né? Então eu tenho que realmente aprender a lidar com ele e fazer a coisa acontecer. Transformá-lo numa mola propulsora e não num mecanismo de abafar você, de te colocar uma tampa efetivamente, não te permitindo fazer determinadas coisas. Perfeito. Pessoal, dica importante da Andressa. Então vamos lá, vamos lidar com o medo como um grande parceiro para o autoconhecimento, né? Então vamos identificar esses momentos de vulnerabilidade. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso durante as simulações que vocês fazem com os não colegas, né? Para você ter um contexto de desconforto, que você grave você fazendo essas estações, que você identifique esses momentos e esses sentimentos, né, André? Essas emoções que vão ali estar presentes durante esse momento de desconforto. Isso vai fazer você conhecer melhor e com certeza você vai lidar melhor com essas situações de vulnerabilidade, né? Perfeito. Muito bacana. Agora olha só, um segundo ponto importante, André, que a gente percebe que atormenta uma boa parte dos candidatos, se não todos, é a famosa ansiedade, né? Que vem também do medo, né? Então assim, a ansiedade, ela sempre foi em pequenas doses, né? Uma coisa positiva. Sim. Ai, eu tô ansiosa porque hoje à noite eu tenho um jantar especial com alguém especial, né? Que roupa eu vou pôr? Ai, a ansiedade porque meu filho vai nascer, ansiedade, enfim. Mas quando ela se torna aquela coisa constante do dia a dia, dos medos, né, que vão acabando dominando essa questão, a ansiedade vira algo que realmente faz até mal, né? Então, o que acontece com a maioria de vocês, que vocês me procuram, Beth, a prova tá chegando. Eu não consigo dormir, né? Eu não consigo me alimentar bem, e aí eu começo a ter aqueles lapsos de memória, e aí a coisa começa a criar um vulto que realmente não é legal, e aí eu começo a eu tomar uma medicação, né, para controlar esse quadro de ansiedade, ou eu me desespero mais ainda. Qual que seria a tua dica, Adri, para essa situação? Primeiro que somos todos seres humanos e todos vivemos essa dor quando somos colocados nessa situação, né? Eu lembro que a gente falava disso na nossa sessão, né, com os revalidantes, que a gente falava, você que controla suas emoções ou são suas emoções que controlam você? E esse momento da ansiedade, a ansiedade é uma emoção que também nos leva ao movimento, nos leva a agir, a fazer as coisas, sair do status quo. Então isso é maravilhoso, vamos usar a ansiedade ao nosso favor pra gente sair de onde a gente está para um estágio melhor, efetivamente. Mas de novo, é a dosagem, né? Beba com moderação, saia com moderação, faça exercício, tudo a gente tem que trabalhar o equilíbrio Nada aqui. em excesso. Nada em excesso, exato. Então, uma vez que ela existe, de novo, traga ela para trabalhar junto com você, né? Saiba dosar essa ansiedade de forma a te propulsionar, a te levar a melhores lugares e a corrigir essas suas falhas que você gravou, você se assistiu. A
a gente tá se assistindo, vocês vão ver, o coração fica disparado. E aí você fica com vergonha de você mesmo. Sim. Vergonha é uma consequência do medo de fracassar, de parecer ridículo, de ser julgado efetivamente por nós mesmos, inclusive. Mas são os piores juízes. Total, Né? totalmente. A gente é os piores juízes. A gente é o primeiro que diz essa ideia não vai dar certo. Você tá maluco de a gente tentar se isso de sabota novo. o tempo todo. Exatamente. Então, ele vai disparar a ansiedade. E aí, de novo, a gente vai entrar nessa sala, né? Eu fico com a respiração ofegante, não consigo dormir, não consigo me concentrar, tenho lapsos de memória. Natural, porque o nosso cérebro está dominado por um desgaste de energia. É uma entropia, gente, né? Um desperdício de energia, porque ele fica o tempo todo tentando se autorregular. Então é hora da gente dominar essa situação. Minha dica, se percebeu numa situação de ansiedade, tenha sempre 3 recursos que você sabe que funcionam, né? Então talvez no momento que você se percebe em ansiedade, taquicardia, coração, respiração ofegante, é a hora de falar. Vamos respirar? Vamos respirar. Sai do ambiente onde você está, encontra um ambiente que você se sinta bem e faça técnicas de respiração. Tem diversas, gente. Vamos falar de uma, André, que a gente até usava no curso. Da contagem de tempos, exato, né? Exato. Gente, muitos diziam, ai, Beth, é bobagem, isso, não sei o que, nananã. Chegava lá no corredor da morte, que a gente brinca da nossa simulação, você lembra disso? Sim. Vamos respirar e funciona. Né? Então eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, André, de como fazer esse exercício corretamente, né? Para vocês sentirem que realmente a oxigenação em toda a área cerebral, neste momento, ela realmente traz esse controle da taquicardia, né? Esse controle que a gente precisa para acalmar essa sensação. A gente sabe que são neurotransmissores ali, neuromoduladores, né? E a gente é química. Tá? Precisa de oxigênio para se regular. Exatamente. E a melhor maneira da gente... Não, a gente não precisa virar um zen, não é? Exato. Levitar, a gente não precisa. São pequenas técnicas de respiração. Então,